Olá, bem-vindos a mais um Momento Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus e usando como base o Sermão do Monte, que encontra-se registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra registrada no capítulo 5, dos versículos 43 a 48, que nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, gente, eu queria começar essa passagem pelo final dela. Olha o que essa passagem nos diz. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mas também no meio dela, ele diz, né, que nós devemos fazer como o nosso Pai, né, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, eu acho que não só sobre essa passagem, mas tudo que a gente tem visto e tudo que a gente vai ver ainda no Sermão do Monte, ele está pedindo, vocês precisam agir dessa forma, porque é dessa forma que o Pai age, é dessa forma que o reino do Pai, que hoje que tem como rei o Filho, vai ser feito, vai ser composto, e todos os seus concidadãos, todos os seus súditos vão agir da mesma forma. Então nós devemos buscar essa perfeição e buscar essa santidade de Deus, para que possamos, através dela, cada vez mais fazer com que o reino de Deus já venha sobre nós. É importante, a gente já disse isso, mas é importante lembrarmos que hoje nós já somos parte do reino de Deus, já estamos sobre o reinado de Cristo. Mas ele ainda não é evidente em nossa vida, porque ainda estamos vivendo nessa carne, vivendo nesse corpo, estamos esperando a redenção final de Deus, que virá quando todos os seus escolhidos forem alcançados, e então Jesus Cristo vai vir julgar esse mundo e inaugurar o reino perfeito e eterno. Porém, como é que a gente faz para tomar posse já desse reino e poder viver já esse reino aqui? Buscando essa perfeição que Deus requer de nós. E Deus, ele requer de nós não de forma totalmente alheia, ele simplesmente nos dá o seu Santo Espírito. Na verdade, simplesmente não, né? Majestosamente, ele nos dá o seu Santo Espírito, para que através da santidade do Espírito Santo, nós sejamos santos. Então essa perfeição, ela pode ser buscada, na verdade ela deve ser buscada, e é o único meio que ela vai ser encontrada, por meio da habitação do Espírito Santo, que através da sua santidade vai nos transformar santos e perfeitos como o nosso Pai é. Mas aqui, voltando então para o texto, ele fala aqui agora sobre o amor aos inimigos. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de amar os nossos amigos, porém a gente quer os nossos inimigos bem distantes. Agora, quando ele chama essa passagem aqui linkando com o Pai, nós não podemos esquecer que perante Deus nós éramos inimigos. Quando Deus nos alcançou com a sua misericórdia, com a graça por meio de Jesus Cristo, ele não nos alcançou quando nós éramos seus amigos. Pelo contrário, ele nos alcançou quando nós éramos inimigos dele. Como nós vimos inclusive na passagem anterior e falamos sobre a misericórdia de Deus se revelou exatamente nesse momento de inimizade. E da mesma forma, como filhos agora, e tendo a mesma essência do Pai e o mesmo desejo do Pai, nós devemos fazer com os nossos possíveis inimigos aqui. Nós não devemos subjugá-los, muito menos nos afastarmos, nós devemos amá-los, nós devemos perdoá-los, nós devemos aqui, como diz, orar por eles. Gente, quanto a gente ora por nossos inimigos? Nós oramos, acho que bastante pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que nós gostamos, mas essa passagem nos incentiva a orarmos pelos nossos inimigos. Ou seja, então quando alguém se posicionar numa posição contrária à nossa, o que nós devemos fazer é amá-lo e orar por ele. E o amor aqui não é um amor, é o amor aqui sacrificial, é o mesmo amor que o nosso Senhor Jesus Cristo teve por nós. Na verdade é um amor que ele deve até a vida, né? Afinal de contas, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus morreu quando nós éramos inimigos, nós devemos dar a vida também por eles, mas é aquele amor de suportar, de compreender, de querer a reconciliação e de orar
por esses inimigos. Esse é o intuito dessa passagem. Agora, algo bem legal aqui também é esse confronto que ele faz entre os filhos de Deus e os pagãos e os gentios, né? Porque ele diz aqui claramente que o amar o próximo, que é nosso amigo, são as pessoas que nós convivemos, é muito fácil. Inclusive os gentios e os pagãos fazem também, eles abençoam aqueles que estão perto. Mas os súditos do reino de Deus e aqueles que buscam a justiça de Deus, eles já não agem mais assim só. Eles também agem assim, eles também querem o bem, eles também oram, eles também abençoam aqueles que são queridos, que são próximos, né, que amam, né, mas ele também faz isso com os seus inimigos. Esse termo inimigo é até estranho falar nesse contexto aqui, porque na verdade, pensando nessa passagem, nós não deveríamos nem ter para nós esse intuito de inimigos. Pessoas podem querer ser inimigas nossas, mas nós não devemos nutrir que temos inimigos. Nós temos um próximo que hoje é contrário a nós, que busca fazer algum tipo de coisa que não é conforme a nossa moral, a nossa condição de vida, ou mesmo a nossa vontade, mas que nós devemos orar por ele. Então, não é que ele é nosso inimigo, mas hoje ele está numa condição contrária. Então, sempre que tivermos situações dessas, nós devemos ter isso em mente. Amá-los, assim como amamos aqueles que são próximos a nós, orarmos por eles, desejarmos a salvação deles. Algo também que eu acho que a gente vem buscando pouco, é desejar a salvação. Hoje, nós temos o privilégio já de sermos alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo e devemos compartilhar este privilégio. Não segurar ele conosco, não enterrar esse talento que Deus nos deu. Muito pelo contrário, compartilhar também com os nossos inimigos, para que através da palavra da salvação e da orientação do Espírito Santo, eles também possam encontrar a salvação. Lembrando que a salvação de cada pessoa, cada ovelha resgatada pelo nosso Senhor, ele contribui para a glória de Deus, ele contribui para o crescimento do reino de Deus. Portanto, nós devemos desejar isso de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, porque isso é certo e porque isso contribui para o crescimento do reino de Deus, e não porque nós temos amigos ou inimigos aqui nesse mundo. Então, que o nosso coração possa cada vez mais desejar isso, que nós possamos orar pelos aqueles que são contrários a nós, amá-los de modo que nós possamos buscar a reconciliação, indiferente do que tenha ocorrido, indiferente de entender que nós estávamos certos e eles errados. Pelo contrário, não existe certo ou errado, ou seja, o que tem acontecido, que nós tenhamos um coração aberto para a reconciliação, um coração aberto para buscar e orar por aqueles que provavelmente estão contrários a nós. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!